O início desse ano foi um ano atípico. A incidência do número de arboviroses no município de Caucaia foi gritante, né? Só para você ter uma ideia, no ano de 2016, as primeiras notificações começaram a ocorrer a partir da 13ª semana. Ao todo, nós tivemos em torno de 6 mil notificações. Nesse ano de 2017, já na primeira semana, já havia notificações de casos, né? E no terceiro mês, havia em torno de 5.500 casos de notificação de arbovirose, quer dizer, quase o mesmo índice do ano passado todinho. Isso aí gerou um caos. Quando eu tive que realmente tomar algumas medidas mais efetivas, tinha que ser coisas práticas, de resultados rápidos, né? Até porque assim, eu também estava acumulando com outras promotorias e não tinha um tempo suficiente para adotar procedimentos muito complexos, né? Então, o que foi que, depois de uma reunião com o coordenador de endemias, qual foi a estratégia que a gente resolveu adotar? Além dessas reuniões setoriais que eu acabei fazendo com os médicos, com a intervenção do sindicato, com a intervenção do CREMEC, eu passei a participar do comitê, o Comitê Integrado de Enfrentamento às Arboviroses, né? E isso foi excelente. Por quê? Porque permitiu a aproximação com diversos setores, certo? Ligados à saúde ou não, né? Porque outras secretarias também foram convidadas a participar, e a partir daí a gente teve uma aproximação e eu pude tanto conhecer mais de perto as dificuldades do sistema de saúde público de Caucaia, né? Como dali a gente traçar estratégias intersetoriais que pudessem resolver isso. E aí daí nós tivemos excelentes ideias, como, por exemplo, a questão do serviço emergencial lá em Caucaia, que era assim, acho que o grande gargalo, né? Porque, como eu disse, a população procurando direto serviço de emergência, tanto a UPA como o hospital já não dando vazão. Então, o que foi estabelecido? A gente pegou as estatísticas das localidades que mais tinham casos de notificações, e as unidades básicas de saúde, elas passaram até a hidratação, né? Fornecer a hidratação para aqueles pacientes e também funcionar um terceiro turno, né? Porque isso aí já evitava a superlotação do hospital, né? Também foram contratados de forma emergencial mais 65 médicos, né? Que não começaram a trabalhar todos ao mesmo tempo, mas foram paulatinos, até por conta do próprio orçamento do município, né? Mas isso aí permitiu desafogar o serviço de emergência, porque de 80% a 90% eram pacientes debilitados por falta de hidratação em razão das arboviroses. Sem a boa vontade do gestor, fica muito difícil a gente exercer ou tornar prática qualquer política pública, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente sensibilizar o gestor para que ele seja o primeiro a comprar a causa. Porque se ele não comprar a causa, fica difícil toda a população, né? Se a população não sentir que o gestor realmente está engajado no combate às arboviroses, desanima tudo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A Caucaia ela é distribuída em 27 localidades, né? E dessas localidades nós temos as mais variadas, porque nós temos um litoral enorme, né? Um litoral em que a atividade turística é o principal foco, né? E muitas casas de veraneios, muitos apartamentos por temporada que permaneciam fechados, então já tinham o acesso difícil. Nós temos também uma região, uma zona rural muito grande, uma zona rural que já há bastante tempo sofria com a questão da seca, né, da falta d'água. Então, com essas chuvas, a população de imediato começou a armazenar água dentro de casa, né, que isso aí, se tem um lado positivo, tem um lado negativo, porque também aumenta o armazenamento errado, ele aumenta a possibilidade de infestação do Aedes aegypti, né? E nós temos um grande centro lá, a sede Caucaia, né? O segundo maior município do estado, inclusive índice populacional,
com todos os problemas de uma cidade grande, né? Questão de saneamento básico, questão do acúmulo de resíduos sólidos, coleta deficiente de lixo, né? Então, assim, nós tínhamos essas 3 variáveis para poder ser trabalhada. E isso aí foi bastante estudado exatamente nas reuniões do comitê, o que fazer, né? Porque cada localidade dessa é uma estratégia diferente, é uma atuação diferente. E a gente também contou muito com a participação da Regional de Saúde, né? Que são os representantes da Secretaria de Saúde do Estado, lá no município. Então, a todo momento, a toda reunião, eles estavam monitorando isso, estavam dizendo como é que o próprio município deveria atuar, né? E com base nisso foram feitos os focos de enfrentamento, né? Os mutirões de enfrentamento, para que pudesse, nessas reuniões em que os focos fossem maior, né, ser criado aqueles mutirões para tentar diminuir. E aí foi montada essas estratégias, foram criadas as brigadas, né? Nós não inventamos nenhuma medida diferente das que já são recomendadas. A questão das brigadas nos prédios públicos, limpeza, a questão dos mutirões, né, de limpeza, as blitz sanitárias também foram extremamente importantes. O que eram as blitz sanitárias? Eles detectavam aqueles pontos críticos, como sucatas, oficinas, reciclagem de lixo, e eles primeiro tentavam fazer uma conscientização. Uma vez não surtindo efeito, né, eles levavam o caso para a promotoria, a gente convocava, notificava os donos desses pontos para comparecerem lá, juntamente com o pessoal da vigilância e o coordenador de endemias, a gente tentava fazer uma conciliação e daí fazer um tempo de ajustamento de conduta e dava um prazo no máximo de 60 dias para eles se adequarem. Não sendo adequado, de imediato era entrado com a ação, certo? Para interditar esses locais, inclusive, se eles não se adequassem dentro do período da interdição, ao perdimento do material para alguma entidade de caridade. Isso aí no começo causou muita polêmica lá, certo? Mas a gente viu que a maioria se adequou, mesmo aqueles que diziam que não iam fazer, né? Quando a vigilância voltou lá depois do prazo, realmente já estava modificado, já tinham ocorrido as reformas necessárias, as adequações necessárias, e poucos foram necessários entrar com as ações. Mas ainda assim a gente ainda teve que entrar com umas 5 ações, certo? Para interditar esses locais. O terceiro setor foi chamado, as ONGs, né? O Lions está tendo um papel primordial nessa questão, porque o Lions também tem feito esse trabalho de conscientização, principalmente com relação aos condomínios. Eles têm uma atuação muito grande ali pelo Icaraí, pelo Puriparana, e eles têm feito essa conscientização nos condomínios, certo? A gente teve uma adesão também muito boa do CRAS, através das rodas de conversa, e também dos grupos de idosos. Inclusive, eles lançaram lá um projeto, um programa que é Venci o Tempo, Vencerei o Aedes aegypti. Né? E com base nisso, os idosos já foram criados 13 grupos, né, de idosos que eles estão se envolvendo nessa mobilização social. Isso aí tem surtido um efeito muito grande. E além disso, a Secretaria de Educação é fundamental, né? Essa questão da parceria com as escolas, de trazer o aluno como multiplicador de opinião e trazer ele como sendo o que vai gerar dentro da casa dele aquela mudança, porque é preciso uma mudança de mentalidade, de cultura da nossa população, né, de fiscalização em tempo integral, porque nós não temos isso, né? E isso aí tem sido o apoio da sociedade, desse terceiro setor. As empresas lá, grandes empresas como a empresa de ônibus Vitória também foi chamada, ela fica passando, faz propaganda não só junto a seus servidores, junto a seus funcionários, como aos passageiros de ônibus, né? Isso aí também tem causado um impacto de mobilização muito grande. Eu acho que nós temos que criar pontes, né? Estimular políticas públicas. A ação civil pública é excelente, mas a gente transfere o poder de decisão para o poder judiciário. E nem sempre o resultado acaba sendo do jeito que a gente esperava ou no tempo que a gente esperava.
né? Então eu acho que a gente, mais do que nunca, a gente precisa se aproximar, né, da administração pública, dos agentes políticos, né, para exatamente estimular, incentivar, fiscalizar e verificar como essas políticas públicas estão sendo criadas. Essa minha participação no comitê de integração foi excelente, porque lá eu pude conhecer uma outra realidade, né? Pude conhecer diversos setores da saúde, entender um pouco mais do sistema de saúde, um pouco de Caucaia, né? Lá a gente teve acesso a coordenadoras de atenção básica, a coordenadora da hospitalar, vigilância em saúde, vigilância ambiental. Então, assim, ali foi uma oportunidade que eu tive de me reunir com todos esses setores ao mesmo tempo. Porque a gente vê muito isso na administração, um fica jogando a culpa, a responsabilidade para cima do outro. Como estavam todos ali reunidos, não tinha como. Então as soluções acabaram saindo mais rápidas. No início, das 27, 23 estavam com infestação acima de 4%. Hoje esse índice baixou para 7%. Né? Foi favorecido pelas chuvas que pararam? Foi. Né? Mas houve também uma resposta a essa atuação em conjunto do poder público, né, da sociedade, para reduzir esses índices. Nós ainda temos inúmeros desafios a serem enfrentados, principalmente na questão do planejamento. Porque nós brasileiros aqui, nós já temos esse costume da gente só agir nos momentos de crise e depois a coisa afrouxar. Então, assim, o comitê, apesar da gente já ter saído dos índices de crise, né, ele ainda continua se reunindo exatamente para poder planejar, né, como é que vai ser as estratégias para que ano que vem, o período chuvoso, que é onde o índice de infestação aumenta mais, não tenha casos tão gritantes como nós tivemos esse ano. Então, assim, essa questão, o Ministério Público é extremamente importante nessa questão de estimular, né, de estar fiscalizando, porque realmente se trabalha muito em cima da emergência, né, do para ontem, do apagar fogo. Né? Então, assim, se a gente realmente não estiver ali cobrando, não estiver fiscalizando, não estiver acompanhando, né, ouvindo muitas vezes, ou quais são as dificuldades da gestão, qual é os entraves burocráticos que estão ocorrendo, qual é a falta de vontade em determinados assuntos, né? A falta de vontade política de fazer acontecer, né? A coisa realmente não caminha. Se eu tivesse que falar alguma coisa aos colegas, eu diria que ainda vale a pena você estabelecer esse canal de diálogo, né? Você se aproximar da gestão para acompanhar, para fiscalizar, né, mas também para ouvir, para orientar, né, porque só quem tem a ganhar é a própria população, é o próprio sistema que se fortalece. Né? Não é à toa que mais do que nunca se busca a construção de redes, né, a construção de diálogos. Então essa seria a mensagem que eu deixaria, que o diálogo ainda é a melhor solução.